Olá pessoal, tudo bem? No dia 21 de novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional lança um mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu e Gallant, primeiro-ministro israelense e o ex-ministro da Defesa de Israel. Esse processo já havia iniciado, em maio desse ano, com uma sugestão de prisão feito pelo procurador-geral do próprio tribunal, o CAN, e só agora então o Tribunal Penal Internacional vota pela solicitação de prisão do Netanyahu e do Gallant. Nesse sentido, a discussão de hoje vai ser justamente essa: quais as repercussões, quais os impactos desse mandado de prisão feito pelo Tribunal Penal Internacional contra o Netanyahu e contra o Gallant. Eu acho que é muito importante, quando a gente começa a falar sobre esse tema, entender, em primeiro lugar, o que vem a ser o próprio Tribunal Penal Internacional. Qual que é o seu papel, qual que é a sua importância, e depois avaliarmos que impacto que isso tem para Israel, para a região e para os envolvidos. Então, quando a gente pensa no Tribunal Penal Internacional, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que ele foi criado em 17 de junho de 1998 e foi a partir do Estatuto de Roma, que vai trabalhar crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade, e que vai julgar indivíduos. A Corte Internacional de Justiça, criada em 1945, e inclusive nessa corte tem um juiz brasileiro, querido amigo, o professor Leonardo Nemer, aqui de Belo Horizonte. Ele está na Corte Internacional de Justiça. O Tribunal Penal Internacional ele foi criado em 98, a partir do Estatuto de Roma, enquanto a Corte Internacional de Justiça, ela é criada logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, a principal diferença entre o TPI, Tribunal Penal Internacional, e a Corte Internacional de Justiça é que a Corte vai julgar problemas entre os 193 estados soberanos que fazem parte ali das Nações Unidas. E o Tribunal Penal Internacional, que também foi criado a partir dos membros das Nações Unidas, mas nem todos assinaram e fazem parte desse acordo. Hoje são 124 países. Eles vão julgar indivíduos que são acusados ou de genocídio, ou de crimes de guerra, ou de crimes contra a humanidade. Em 1º de julho de 2002, o Tribunal Penal Internacional entra em vigor. A sua sede é na Holanda, na cidade de Haia. E no dia 20 de junho de 2002, o Brasil, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, ratifica o Estatuto de Roma, demonstrando nosso compromisso com vamos falar assim, a justiça internacional. Então, o Brasil é um desses países signatários que não só assinou, mas que também ratificou o Tribunal Penal Internacional. Então, nós fazemos parte desse acordo internacional. No dia 21 de agosto de 2024, a Ucrânia foi o último país a aderir ao TPI. Existe uma regra dentro da União Europeia que todo país que queira fazer parte da União Europeia tem que assinar e ratificar o TPI. E a Ucrânia, então, foi o último país a ratificar e ser parte do Tribunal Penal Internacional. Hoje são 124 países que fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Entre eles o Brasil, agora a Ucrânia, toda a União Europeia basicamente. E quem não faz parte? Os Estados Unidos não fazem parte do TPI, Israel não é signatário do TPI, a Rússia assinou, ratificou e depois saiu do TPI. E aí tem uma questão. Esse tribunal ele vai funcionar a partir dos países que o reconhecem. Então, por exemplo, as decisões do Tribunal Penal Internacional não vão funcionar para os Estados Unidos,
nem para a Rússia e nem para Israel, porque eles não são signatários ou saíram do tratado, né? Porém, se o Netanyahu e o Gallant, que receberam mandado de prisão do tribunal, forem para a França, ou para o Reino Unido, ou para o Brasil, eles poderão ser presos. Então, esse tratado, né, ele tem aderência nos países signatários, e aí tem obrigação os países que se porventura receberem essas pessoas, de prenderem essas pessoas. Agora, isso é muito relativo, porque o Putin também recebeu um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Ele foi convidado a vir ao Brasil, a participar também do encontro do G20, que aconteceu agora em 2024 no Brasil, e ele preferiu não vir. Mas, ao mesmo tempo, ele fez uma visita à Mongólia, e na Mongólia, que também é signatário do TPI, aquele país não mandou prender o Putin. Então, existe aí esse elemento político que também vai limitar muito a ação do tribunal, inclusive nos países signatários. Mas um fato muito importante começa no dia 20 de maio de 2024, quando o Tribunal Penal Internacional, por meio do seu procurador-geral, que é o Karim Ahmed Khan, ele vai apresentar uma proposta de prisão de dirigentes israelenses e de dirigentes do Hamas, acusando-os de crimes de guerra e de crimes de genocídio. Naquele momento, o Khan pede a prisão do Netanyahu, do Gallant, pede prisão também da parte do Hamas de 3 dirigentes, entre eles o Yehia, mas basicamente os 3 já foram mortos. E quando, né, no dia 21 de novembro de 2024, o tribunal então decide por materializar o pedido do procurador-geral e emite o mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu e contra o Gallant. E isso tem um impacto do ponto de vista da imagem, um impacto do ponto de vista das relações internacionais, da diplomacia, que é realmente importante. Importante porque isso nunca tinha acontecido na história de Israel, né? De um procurador do Tribunal Penal Internacional, como o próprio Khan, de solicitar a prisão dessas figuras tão importantes, emblemáticas, né? Que nesse caso seriam ali, né, o Benjamin Netanyahu e o Gallant. E isso tem um impacto forte porque existe uma disputa também de imagem, existe uma disputa discursiva, e esse país, que é um país que sofreu com o Holocausto, que sofreu muito com o antissemitismo, ele então vai passar por um momento que coloca em xeque muito dessa história importante que Israel tem. Vai ser justamente, né, no Tribunal Penal Internacional, né, na Assembleia de Estados ou, né, com seus juízes, que eles vão receber esta solicitação e que o primeiro-ministro israelense e o ex-ministro da Defesa de Israel serão chamados à prisão, né? Então, existe ali alguns impactos, pensando agora no desdobramento prático dessa ação para Israel, para o conflito em Gaza, para o conflito no Líbano. Eu vejo que, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista moral e do direito, isso é uma vitória, sem sombra de dúvida. Porque Israel e a história, né, do povo judeu é uma história de sofrimento e que vive o Holocausto e que vive situações de muita perseguição. Inclusive, já disse isso em vídeos anteriores, que muitas das decisões das Nações Unidas, seja de criação do Estado de Israel, seja da própria criação, né, da Convenção contra o crime do genocídio, contra o genocídio e outras tantas, isso é muito estimulado pelo que foi a matança contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. E quando hoje nós observamos o que acontece em Gaza,
Nós estamos falando de mais de um ano de guerra, e com mais de um ano de guerra, 44 mil palestinos são mortos e mais de 75% mulheres e crianças. Isso é algo muito sério. Quando a gente vê a sentença que foi emitida pelo Tribunal Penal, justificando a prisão do Netanyahu e do Gallant, eles vão dizer que esses dois vão contribuir para o crime de genocídio e o crime de guerra, porque mata civis pela fome, principalmente. Força o deslocamento de civis e coloca em risco as suas vidas, mas principalmente mata essas pessoas pela fome, controlando a entrada de ajuda humanitária. Então, do ponto de vista do direito humanitário, dos direitos humanos, do ponto de vista da imagem, isso é muito negativo para Israel. Agora, do ponto de vista prático, eu vejo que existem limites, porque Estados Unidos também não é signatário do TPI. E os Estados Unidos fez declaração favorável a Israel e ao Netanyahu e ao Gallant. E isso diminui um pouco a pressão sobre Israel. Mas, ao mesmo tempo, alguns países europeus disseram, olha, se o Netanyahu vier para cá, nós vamos fazer valer o mandato de prisão contra o Netanyahu ou contra o Gallant. E isso aumenta a pressão contra esse governo, aumenta a pressão contra esses políticos que, de certa forma, são responsáveis, sim, pela atual condição da guerra, né? Dessa guerra que não começou hoje, que não começou no dia 7, mas que foi catalisada com os ataques que o Hamas faz contra a população civil e os militares de Israel no dia 7 de outubro, né, de 2023, que foi um ataque horroroso, que nós condenamos, mas que o prosseguimento da guerra, como foi feito, nós não podemos esquecer que ela se alastrou para o Líbano, quase 4 mil mortos no Líbano, isso muito em razão de como que o primeiro-ministro e o ministro da Defesa de Israel têm conduzido a guerra naquela região, buscando generalizar o conflito de maneira a tentar redesenhar a realidade do Oriente Médio com o apoio dos Estados Unidos. Mas é um movimento muito perigoso, os americanos não querem se envolver diretamente ou mais nessa guerra, o Irã não quer se envolver numa guerra generalizada, mas manifesta que tem capacidade de deterrência contra Israel. Então é um complexo, um cenário super complexo em que, né, o primeiro-ministro israelense e o ministro da Defesa de Israel utilizou de práticas, de táticas e de estratégias que não preservaram a vida dos civis palestinos, principalmente em Gaza. E isso agora gerou um desdobramento inclusive esperado. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista das relações diplomáticas, das relações internacionais, isso é um choque e um impacto forte para a imagem de Israel, né? Tem essa tentativa de vincular a decisão da corte como antissemita, na fala do próprio Netanyahu, mas nós sabemos que essa é uma reação muito discursiva e política, porque de fato existem elementos claros que revelam a prática de crimes de guerra e de genocídio na guerra em Gaza. Então, mais um capítulo dessa tragédia humana que é a guerra, o ataque do Hamas contra Israel, mas a guerra em Gaza, a guerra no Líbano e os bombardeios também na Síria. E vamos ver como que as repercussões vão prosseguir nos próximos dias e se isso pode ser uma pressão maior contra o governo israelense, o que pode levar ele ou não a buscar o fim desse cenário de guerra sem fim e a busca por uma solução, pelo menos temporária, desse conflito tão sangrento entre árabes e israelenses. Obrigado e um abraço para todos e para todas.